Então, gente, nesse primeiro vídeo sobre integrais duplas, a gente vai partir do básico, tentar definir o que é uma integral dupla, em que sentido isso tem a ver com a integral de uma variável que a gente conhece. A gente vai tentar definir o que é um volume e ligar essas coisas todas para depois a gente conseguir começar a fazer as contas. Então, só para dar uma recordada rápida, no cálculo de uma variável, a gente tinha a seguinte situação. A integral aparece no contexto de tentar calcular a área embaixo do gráfico de uma função. Então, você tinha uma função f, a princípio positiva, definida num intervalo AB, e o objetivo era calcular a área embaixo do gráfico da função f entre x igual a A e x igual a B, né? Uma primeira observação que tem que ser feita aqui, que tem que se tomar um cuidado, é quando você fala de calcular a área, vale a pena refletir sobre o que seria uma área. De uma certa forma, você pode pensar que uma área a gente atribui um valor numérico para tentar medir o tamanho de uma região plana. É isso que a gente faz quando a gente fala de uma área a princípio. E, bom, no final das contas, o que a gente aprende é que a área embaixo do gráfico, a área é definida, a gente define a área embaixo de um gráfico assim, como a integral da função f de a até b. Essa é a definição que a gente pode dar precisa para a área. Essa definição para a área embaixo de um gráfico de uma função qualquer é feita usando a integral, que é um limite de somas de Riemann. É aquela ideia de partir o domínio em vários retângulos e somar esses retângulos e fazer o limite quando a quantidade de retângulos vai para infinito. É uma construção que já é conhecida. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente define a área usando a integral, e a gente define a integral com o limite dessas somas de áreas de retângulos. Então, assim, apesar da definição de área de uma região qualquer sobre um gráfico ser uma integral, a gente parte de uma ideia básica, que é um pouco intuitiva, é que a área de um retângulo é a base, comprimento da base, vezes a altura. Então, isso aqui a gente tem que tomar como base, né? Se você tem um retângulo aqui de comprimento x e y, a área dele é xy. Isso a gente assume como verdade, como se fosse um axioma, e usando essa ideia de que a área de um retângulo é base vezes altura, é um lado vezes o outro, a gente define a área de uma região em geral como essa integral, onde a integral que aparece aqui é o limite, quando n vai para infinito, de uma soma desse tipo aqui, né? Esse ΔX aqui é um cara que vai para zero quando n vai para infinito, né? O ΔX é o tamanho desses retângulos aqui. Então, desses segmentos aqui. Então, a ideia da integral de uma variável é essa. Você quer calcular a área embaixo do gráfico? Então, você parte o domínio em pedaços de comprimento ΔX e você olha para retângulos formados aqui. Soma todas essas áreas e faz o limite. A gente vai discutir, essa é uma passagem rápida sobre a ideia, a gente vai fazer ela com calma aqui, mas o que eu quero que vocês tenham em mente para a gente lembrar aqui é que agora a gente quer generalizar isso para várias variáveis, tá? Então, a primeira coisa que acontece quando a gente pensa em várias variáveis, o problema natural, já que aqui o problema em uma variável era um problema de área embaixo do gráfico, agora que os nossos gráficos estão no R3, a gente está falando de superfícies, os gráficos a princípio são superfícies, a extensão natural do problema é a seguinte: você tem aqui uma superfície
ela tem um domínio aqui embaixo. Vai ser uma região com formato, pode ser qualquer coisa, uma região D aqui. Então, a ideia natural a princípio, tentando generalizar o conceito que a gente viu no cálculo 1, seria pensar no volume dessa região aqui, o volume da região embaixo do gráfico. De novo, a gente enfrenta aqui os mesmos problemas do cálculo A. O que seria um volume, na verdade? A gente vai usar a mesma ideia que a gente fez aqui. Aqui a gente falava de área de uma maneira intuitiva, né? Como uma maneira de medir a região embaixo do gráfico, uma maneira numérica. E a definição de área era através da integral. Então a gente criava a integral para definir de maneira formal uma coisa que a gente já tinha uma ideia intuitiva. A única coisa que a gente partia como base era que a área de um retângulo podia ser calculada como produto de um lado vezes o outro. Então a gente vai seguir a mesma ideia aqui para o volume. A gente vai definir o volume como a integral dupla, já dando um spoiler, e a gente vai partir da ideia básica, digamos, o nosso axioma para calcular integrais e volumes vai ser a ideia de que se você tem uma região tridimensional na forma de um paralelepípedo, aqui isso é x, y e z, o volume desse cara é x, y, z. Esse vai ser o nosso modelo básico e a gente vai seguir uma construção muito parecida com a que foi feita em cima. Existe uma diferença que é crucial e que muda tudo quando a gente tenta pensar em transformar essa ideia que está aqui numa ideia em várias variáveis, que é o formato do domínio, né? O domínio da função de uma variável, se você tinha y igual a f de x, o domínio aqui, essencialmente, claro, podia quebrar, mas em geral você podia pensar no domínio como sendo um pedaço da reta. Então, em geral, era um intervalo. Poderia ser um intervalo aberto, um intervalo fechado, poderia ser até um intervalo infinito. Você pode ter a união de intervalos, mas em geral, fora algumas anomalias, o domínio das nossas funções eram intervalos e a gente integrava em cima dos intervalos. A coisa muda agora de maneira considerável quando a gente olha para funções de várias variáveis, porque a gente já viu que o domínio de uma função de várias variáveis pode ter vários formatos. E mesmo se você não estiver olhando para o domínio, já que a gente não vai integrar a função no domínio dela inteiro, a gente vai integrar sempre em cima de uma região, mesmo assim, quando você olha para o plano aqui onde você define o domínio da função está todo aqui, as regiões que você tem no plano, elas podem ter vários formatos. Você pode ter uma coisa assim, você pode ter um retângulozinho, você pode ter qualquer formato de região aqui. Então, se você lá no cálculo 1 sempre integrava em cima de intervalos, aqui a região de baixo, o domínio, ele pode ter qualquer formato. Então, isso dificulta e muda muito o processo de definição e de cálculo da integral dupla. Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte caminho. A gente primeiro vai trabalhar com a ideia de um domínio retangular. Aqui, quando eu falo domínio, eu estou falando do domínio de integração da função, a região onde a gente vai integrar. Para depois disso, a gente passar a pensar em domínios quaisquer, em regiões quaisquer. Então, a primeira coisa a se pensar é no caso mais básico. Se em uma variável você estava olhando para o intervalo, agora a gente vai olhar para um retângulo. Você tinha aqui de A até B, a variação, por exemplo, do seu domínio. Agora a gente vai tentar pensar no X variando de A até B e no Y, por exemplo, variando de C a D. Então, ao invés de olhar para esse cara
como domínio, a gente vai olhar para funções definidas em retângulos assim. Se você quiser fazer uma figura, seria uma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, a gente escreve um retângulo no plano, em geral, você pode escrever um retângulo desse tipo como um produto cartesiano de dois intervalos. Essa é a generalização que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar com funções definidas em regiões nesse formato, vai definir a integral aqui, que essa integral vai ser o volume da região embaixo do gráfico, e depois a gente vai partir para regiões mais complicadas, tá? Então, pensando de maneira geométrica, a gente começa com essa ideia. A gente vai começar chamando de R um retângulo no plano. Veja bem, esse retângulo aqui a gente está querendo dizer que o x está no intervalo AB e a coordenada y está no intervalo CD. Então isso aqui na verdade é o conjunto dos pontos do R2. Tá, acho que o x está entre A e B e o y está entre C e D. Tá, então a gente vai começar olhando para caras desse formato. Então a gente tem aqui um retângulo R. A gente vai começar também, para facilitar as nossas contas, a gente vai começar com funções positivas, porque a gente vai olhar para funções que estão acima do plano, e para a gente poder falar de volume, né, para não ter problema com sinal, né? Então, a ideia, parte base, é assim: você está aqui, então você tem aqui um domínio retangular, então aqui um C, D, A e B. Então a gente está olhando para a função definida aqui. Então, se você tem um gráfico que está em cima dessa região, com um formato qualquer, uma coisa pode ser meio tortinha mesmo, a gente vai dizer que essa região embaixo desse gráfico tem um volume, e que esse volume a gente vai escrever assim, a gente vai definir o volume, vou chamar essa região de região W. O volume de W a gente vai definir como sendo a integral sobre R da função, vamos supor que isso aqui é o gráfico de f, né? F de x e y. Então, essa é a definição de volume, seja lá o que é um volume, a gente não sabe o que é um volume, e a gente não sabe como calcular isso. Isso é só uma formalização do conceito. A gente vai dizer que volume é uma integral dupla. Integral dupla em cima de uma região retangular de uma função significa o volume sob o gráfico da função definida nesse retângulo. É isso que a integral significa geometricamente, tá? A gente vai ver exatamente como ela é calculada mais para frente. Eu só estou querendo dizer com isso que a gente define volume como a integral dupla. Integral dupla e volume de região sob o gráfico são sinônimo, tá? O único exemplo que a gente vai tirar como base aqui é o exemplo do volume de uma função constante. Esse vai ser o único volume que a gente vai assumir que a gente sabe qual é. Você pega uma função constante K positivo, e vamos olhar para R como sendo aquele domínio que eu coloquei acima. Então a gente está falando de uma função que é constante, definida em cima de um retângulo,
tem essa base aqui e ela tem uma altura constante K. Então a nossa região aqui é um paralelepípedo, a altura é K, esse lado aqui é B menos A, né? Aqui é B, né? Aqui é B, aqui é A. E esse lado aqui é D menos C. Então a gente vai assumir que o volume dessa região, que a gente escreve assim, esse volume é K vezes B menos A vezes D menos C. O volume da região em forma de um paralelepípedo é o produto dessas três arestas, do comprimento dessas arestas. Então, o volume do paralelepípedo é a área da base vezes a altura. Isso aqui a gente vai assumir que é uma verdade, que esse é o volume, e esse é o volume que a gente vai usar como base para definir outros volumes. Então a gente está falando de uma região assim, né? A função é constante, definida num retângulo. Então a gente tem essa figura. Tá vendo aqui em Y, a aresta tem comprimento D menos C. Em X, B menos A altura é constante K. Então a gente está definindo que o volume desse objeto é K vezes D menos C vezes B menos A. Assim como a gente definiu para o retângulo lá no cálculo A, a gente define aqui. Então, gente, esse é o volume do paralelepípedo, que a gente vai assumir como verdadeiro. O volume do paralelepípedo é o produto da área da base vezes a altura. Então, a gente vai usar esse volume básico para calcular todos os outros volumes. Quer dizer, para calcular, para medir, né, arranjar uma medida para a região embaixo do gráfico de uma função qualquer, tá? Então, recapitulando, a gente definiu a ideia de volume como sendo essa medida dessa região tridimensional e a gente define ela como uma integral dupla. Isso que significa volume para a gente. O volume é integral dupla de f sobre a região e a gente vai aprender a calcular esses caras usando esse cara como base. Então, esse foi só um vídeo para introduzir a ideia. A partir do próximo vídeo a gente vai começar a fazer as contas, primeiro definindo como é que se calcula a integral dupla sobre um retângulo, integral cujo domínio da função é um retângulo, para depois a gente partir para casos mais complicados.